Oi, pessoal! Hoje eu vim gravar o primeiro vídeo aqui do canal com uma dica bem rápida sobre como fazer um acabamento zigue-zague bem perfeitinho, que fica bem parecido com overlock. Então você pode ter só a sua máquina reta aí, que faça o ponto zigue-zague, e você vai conseguir um acabamento bem perfeito, tá? Então eu vou mostrar hoje duas formas de fazer, né? Que é com uma camada só do tecido, né? Para quando a gente precisa abrir as costuras, né? Então eu passo o zigue-zague aqui antes de fazer a costura reta. E essa outra forma aqui, né, que já tá com a costura reta, já tô com as duas partes do tecido pregada, e depois eu venho e passo o zigue-zague juntando as duas partes aqui. Então fica também com um acabamento bem legal e bem certinho, tá? E aí, ó, os dois lados precisam ficar bem certinho, então precisa configurar bem a tensão da linha pro tecido que você tá usando, pra ficar com essa costura bem certinha dos dois lados, tá? Então vamos lá, pra vocês verem como é que eu faço um acabamento zigue-zague por aqui. Então, pessoal, antes da gente começar, a gente precisa configurar, né, a máquina aqui pra fazer o zigue-zague. Então aqui é o tamanho do zigue-zague, a altura do zigue-zague, né? Então você vai escolher o tamanho que você quer. Eu não costumo usar no máximo nessa máquina aqui, eu gosto de usar nesse outro aqui, ó, que é antes de chegar no último. E aí, o que eu recomendo é que vocês testem aí na máquina de vocês, num pedaço de retalho, para vocês verem qual que é o tamanho que vocês mais gostam, né, do resultado. Outra coisa importante é o tamanho do ponto. Esse daqui regula o espaçamento entre os pontos, né? Então aqui é a altura do zigue-zague e aqui é o espaçamento que ele vai ter, se vai ficar mais largo ou mais juntinho o zigue-zague. Eu não costumo usar aqui um tamanho de ponto muito grande, eu gosto de usar ele mais juntinho para reforçar melhor. A menos que seja para uma peça forrada, assim, pode usar um ponto um pouco maior. Então aqui geralmente eu deixo um e meio, depende do que eu vou fazer, né? Então configurei ali. Aí vocês vão ajustar a tensão aqui conforme o tecido que vocês estão usando. E basicamente é isso. Agora para fazer, eu vou usar aqui a sapata comum da minha máquina. E existe essa outra aqui também, que ela tem esse guia aqui, que ajuda você a passar o zigue-zague bem na bordinha do tecido. Eu não me adaptei muito bem com essa sapata aqui, então eu vou usar essa daqui mesmo, que é a que todo mundo tem, que é a padrão da nossa máquina. Assim todo mundo consegue fazer também. Eu vou usar aqui um retalho de tecido para mostrar, tá? Eu tô com a linha branca para poder contrastar bastante aqui com o tecido, para vocês verem o resultado. E eu vou mostrar duas formas. Geralmente, eu gosto de passar o zigue-zague já com o tecido costurado, né? Nas duas partes juntas. Mas eu também costumo passar, às vezes, separado, porque às vezes eu preciso que os lados fiquem abertos, né? A costura fica aberta assim, então eu passo separado antes de fazer a costura reta. Quando eu vou fazer assim juntinho, eu passo primeiro a costura reta. Então eu vou mostrar aqui num pedacinho de tecido para vocês como é que eu faço quando é só num pedaço do tecido. Então é importante eu falar aqui que geralmente eu trabalho com margem de costura de 1 centímetro, na grande maioria das vezes. Então, esse 3 aqui no meu representa 1 centímetro aqui do ponto onde a agulha vai entrar. Então, eu sempre coloco o tecido um pouco mais para dentro, porque para o zigue-zague não avançar em cima da costura reta, né? Então, geralmente eu coloco aqui, ó, bem um pezinho de máquina mesmo. Uma coisa também importante de lembrar é nunca vir com o tecido aqui, ó, a agulha já bem aqui na bordinha aqui do tecido.
porque o tecido vai entrar lá dentro e você também não vai conseguir ficar fazendo retrocesso, ele vai enroscar. Então, sempre coloca o tecido um pouquinho para lá, para a máquina conseguir puxar esse tecido. Daí, eu venho aqui e vou começar a fazer, dou um retrocesso bem pequeno, não precisa dar um retrocesso enorme, não tem necessidade. Então, ó, aqui tá, como vocês podem ver, ele fica aqui mais ou menos com cerca de meio centímetro da borda do tecido. E tem que deixar dessa maneira, porque se você costurar direto na borda, se você não estiver utilizando essa sapata aqui, ela vai desfiar do mesmo jeito. Precisa fazer pra dentro, tá? Esse daqui, esse guia ajuda a manter os fiapinhos aqui juntinho da borda. Como a gente tá usando aqui a sapata normal, se você fizer direto na beirada, vai continuar desfiando do mesmo jeito. E vai ficar torto, não vai ficar muito bonito. O ideal é a gente passar próximo à borda, mas deixando um espacinho. Depois a gente vai refilar isso daqui e eu vou mostrar pra vocês. Mas primeiro eu vou fazer com no outro tecido aqui, com as duas partes juntas. Primeiro eu vou passar uma costura reta e depois eu vou fazer o zigue-zague aqui para mostrar para vocês. Ó, então eu passei a costura reta aqui, né, usando esse guia aqui, que na minha máquina representa 1 centímetro. Eu recomendo vocês a medirem a distância aqui do ponto onde a máquina vai bater a costura pra cá, pra vocês saberem certinho onde vocês podem posicionar o tecido aqui pra ficar com o tamanho da margem que vocês querem. Então, aqui eu coloquei 1 centímetro e passei a costura reta. Então, agora eu vou colocar o tecido mais pra dentro aqui na direção do pezinho da máquina mesmo, pra esse zigue-zague não avançar pra cima da costura reta. Então, aqui, né, eu passei aqui o zigue-zague aqui com mais ou menos aqui a medida do meu pezinho da máquina mesmo. E daí, ele fica com essa borda sobrando aqui e não avança em cima da costura reta. Esse daqui, então, tá com os dois tecidos juntos. Esse daqui eu faço geralmente em costuras mais simples, né, que a costura vai ficar pro lado de fora, assim, encostando no corpo, né, e aí ele fica quase como um overlock mesmo, com uma borda bem curtinha, né? E esse daqui eu já faço, como eu falei, para quando eu preciso abrir as costuras, duas partes da costura, preciso passar aberto, né? Geralmente em peças forradas, como o blazer, que às vezes até a gente faz com uma margem mais larga, né? Então, aí essas partes aqui eu passo primeiro o zigue-zague antes de costurar. Mas aí, antes de costurar, a gente precisa também refilar essa sobra de tecido aqui, tá? E nesse caso aqui, então, a costura já tá pronta, a costura reta com o zigue-zague, daí eu vou refilar aqui pra mostrar pra vocês como é que fica. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês aqui como é que vocês fazem pra refilar de forma bem direitinha, tá? É importante lembrar que existem várias formas também de fazer isso, né? De passar o zigue-zague, mas essa é a forma que eu faço por aqui e que eu mais gosto, que eu acho mais prático e mais simples, né? Então, eu vou recortar aqui pra mostrar pra vocês, tá? Ó, o retrocesso aqui bem curtinho, não há necessidade de fazer um retrocesso enorme, tá? Isso aqui já é suficiente pra segurar a costura aqui, tá? Porém, vocês têm que cortar isso daqui bem direitinho, bem na bordinha, só que sem permitir que vocês recortem
a costura. Porque se você cortar a costura aqui, ele vai desmanchar, obviamente. Então, a gente tem que cortar bem rente a costura para não ficar desfiando mais o tecido, mas sem cortar a costura. Então, tem que tomar bastante cuidado. Se você tiver medo, tenta cortar um pouquinho mais distante. Mesmo que ele desfie um pouquinho, depois você tira o que ele desfiou um pouquinho. Mas o ideal é cortar bem pertinho, tá? Eu vou cortar aqui pelo avesso pra mostrar pra vocês. Ó, então eu vou vir aqui, ó. Bem pertinho, tá? Bem pertinho da costura, mas sem cortar a costura. Ó, ele fica bem na beiradinha, tá? Se começar a sair assim, ó, esses fiozinhos aqui, não tem problema, porque a costura já tá segurando, então você pode vir aqui e só refilar esses fiozinhos que estão saindo aqui, com cuidado pra não cortar a costura, tá? Daí ele fica com um acabamento bem similar ao da overlock, né? Só que o overlock geralmente tem aquele pesponto aqui também, e algumas tem até aqui no centro também, né? Mas você fazendo assim, com a linha bem na cor do tecido, não dá pra perceber. Quase não dá pra perceber, fica um acabamento bem legal. Muitas vezes até mais firme que a overlock, porque a overlock, às vezes, dependendo, ela desmancha a costura mais fácil, tá? E o zigue-zague, ele é uma costura que é bem forte, então eu gosto bastante de usar o zigue-zague. Agora, esse daqui é a mesma coisa, eu vou recortar aqui pra mostrar pra vocês como é que fica. Ó, então aqui tá bem cortadinho, bem na beiradinha, então como vocês podem observar, fica assim, bem curtinho aqui, né? Quase como fica quando a gente utiliza mesmo o overlock, mas obviamente você também pode fazer com uma margem maior, né? Aí dependendo de como você gosta de fazer. Essa é a forma como eu gosto de fazer, eu uso 1 centímetro de margem, então ao final ele não fica aqui com 1 centímetro, ele fica sempre um pouquinho menor, aqui deve ter mais ou menos 0,75 milímetros, né? E daí como ele fica bem fininho aqui, eu gosto de usar pra fazer as roupas que a costura vai ficar em contato com a pele mesmo, né? Não fica aquela margem grande assim, acaba incomodando menos, né? E aí, algumas partes que são curvadas, quando a margem é mais curtinha assim, né, o tecido assenta melhor, tá? Então, aí, ó, fica assim, tá? Bem bonitinho, usando a cor da linha bem na cor do tecido, quase não dá pra perceber que não é overlock, tá? Às vezes a pessoa que não entende, ela nem vai perceber. E como eu não tenho overlock aqui, eu gosto de fazer dessa maneira aqui, porque eu só tenho uma máquina reta mesmo, tá? Ó, e aqui tá desfiando, como eu mostrei pra vocês, às vezes solta uns fiapinhos, vocês podem vir aqui e terminar de refilar os fiozinhos que estão saindo na parte onde você não cortou muito rente, tá? Mas aí, ao final, o trabalho fica impecável. E é isso que eu queria mostrar pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica que eu trouxe aqui pra vocês hoje. Muito obrigada por assistir o vídeo. Não esquece de deixar seu like e também de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos.